Olá, estamos começando agora o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos municípios, dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores e também informações que interessam a você, telespectador, no seu dia a dia. E nós vamos colocar hoje no nosso programa também as informações como você pode acessar os nossos canais de comunicação do Tribunal de Contas dos municípios. Tem também uma informação sobre o ENAOP, o encontro nacional realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, que teve a parceria do TCM. Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora no nosso programa TCM Notícias. E hoje, nossos convidados já estão aqui no estúdio e nós vamos conversar com a engenheira Érica da Silva Cândido, secretária de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCM. Érica, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. O prazer é todo nosso. E essa valorização do trabalho técnico, né, tanto do TCM quanto do TCE, eu acho que é importante para os telespectadores saberem como é que é a atuação do tribunal nesse sentido. Entender o processo de fiscalização, orientação e também, é claro, o trabalho de parceria entre o Tribunal de Contas dos municípios e o TCE. E nós estamos recebendo também aqui o engenheiro Gilney da Costa Vaz, gerente de controle de obras e serviços de engenharia do Tribunal de Contas do Estado. Prazer estar recebendo você aqui também, Gilney. Prazer é meu. Gilney, eu gostaria, como esse é um programa do Tribunal de Contas dos Municípios, você é o nosso parceiro e convidado aqui também, gostaria de iniciar com você. Como é feito esse trabalho de fiscalização in loco do Tribunal de Contas do Estado? TCM dos municípios, Estado, uma gestão mais ampla de obras, claro, Tribunal de Contas do Estado, obras estaduais. Como é realizado esse trabalho no TCE? No TCE, o processo de fiscalização das obras e serviços de engenharia executados pelos jurisdicionados é basicamente o mesmo no âmbito do controle externo, quer seja nos TCMs, nos TCEs ou no TCU. Basicamente, a gente analisa a documentação técnica daquele projeto, daquele empreendimento, daquela obra. Isso significa que todo empreendimento, lógico, ele passa por um processo amplo de licitação, de envio de todo a documentação. Aquilo é o momento de vocês avaliarem todo o processo de documentação, posteriormente ir até o local e conferir o andamento daquilo que veio como projeto? Correto. Uma obra pública, né? Ela tem basicamente 3 etapas, né? Você prepara todo aquele arcabouço de documentos, os projetos, o orçamento, e você coloca isso para licitação, aonde as empresas interessadas vão apresentar suas propostas e os seus documentos, né? Objetivando executar essa obra. Após isso, é selecionado a empresa vencedora da licitação, normalmente aqui obtém a proposta mais vantajosa para a administração. Em seguida é assinado o contrato e executada a obra. Então o tribunal acompanha e fiscaliza todas essas etapas, tá? Pode ser na análise da licitação, pode ser na análise do contrato, né? E também com a inspeção in loco, avaliando os quantitativos e qualitativos desta obra. Essas obras, elas têm um processo todo, como você disse, de documentação in loco. A equipe vai a campo para, por exemplo, asfalto. Correto. Nós vivemos num país onde a malha rodoviária nossa ela é intensa, é ampla, onde a nossa economia passa pelas as nossas rodovias, e o cuidado ele tem que ser imenso, justamente porque a nossa economia se movimenta praticamente ou basicamente pelas rodovias, né? Claro. É feito de passo a passo o acompanhamento, desde o momento em que se faz a terraplanagem para começar o asfalto até a entrega da obra. O acompanhamento
e a fiscalização par e passo da execução de uma obra, de uma rodovia, por exemplo, é de atribuição do controle interno, do órgão executor. O controle externo, no caso os tribunais, ele faz uma inspeção, uma análise pontual. Muitas das vezes a gente vai na obra depois de pronta. Sim. Né? Para isso nós temos que utilizar de técnicas, né, e de instrumentos para poder investigar a qualidade daquele serviço executado. Que foi executado. Isso. Eu vou conversar com a Érica, que é, como eu disse, secretária de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCM. É similar o trabalho, a atuação dos tribunais e o que os tribunais estão fazendo para que eles possam andar conjuntamente para beneficiar a sociedade na fiscalização, na orientação, no acompanhamento dos recursos investidos? Isso, o Gilney explicou muito bem todo esse processo e onde é inserido o trabalho dos tribunais de contas, e é bem similar à nossa atuação, assim como os demais tribunais de contas. Com relação a essas parcerias, o que tem sido feito, né, para mobilizar a sociedade como um todo, a sociedade técnica também dentro dos tribunais de contas, já que a gente vai falar um pouquinho do ENAOP, sim, não poderia deixar de citar que esse é um momento muito importante de interação entre todos os tribunais de contas e todo mundo entender o que cada um está fazendo de diferente que pode contribuir com o trabalho dos demais. Érica, o tribunal já fez quantas inspeções em obras neste ano? Esse ano a gente já atuou em 28 contratos, tanto na capital, Goiânia, quanto nos municípios mais próximos e até nos mais distantes, que é um montante que já superou o montante que a gente fez no ano passado. Então, nossa atuação esse ano, em loco, tem sido ainda mais significativa. Que tipo de irregularidade que normalmente é mais comum em todas as obras, podemos dizer assim, de forma geral? A gente tem basicamente 2 problemas que são constatados em loco, que é o superfaturamento em razão dos quantitativos, ou seja, quando a gente chega em loco, a gente verifica que o quantitativo que foi medido e pago é superior ao que realmente foi realizado na obra, e também a gente pode ter o superfaturamento de qualidade, que é quando a gente verifica que a qualidade definida pelo projeto, ela é superior ao que realmente foi executado. Então, basicamente, em loco, a gente consegue constatar essas duas. Isso vocês olham para por exemplo, uma escola que, sei lá, poderia custar R$500 mil, ou 1,5 milhão, 2 milhões, dependendo do tamanho, uma reforma. Vocês olhando lá, já dá para mais ou menos ter uma noção, não tem como o dinheiro todo ter sido investido e o resultado ser esse. Já é o início de um trabalho, ver e lógico, não tem como. Essa constatação visual imediata, ela acontece muito quando a situação de irregularidade está gritante. Mas tem situações também que a obra foi entregue, ela está em pleno funcionamento, mas os materiais que foram empregados estavam abaixo da especificação, e isso a gente só consegue com uma inspeção mais minuciosa que os próprios técnicos auditores fazem. E a partir daí, a obra é interditada? Qual é o procedimento feito pelo tribunal? Na verdade, o Tribunal de Contas ele não tem essa competência de interdição. O que a gente identifica é que quando a gente aponta essas irregularidades e a gente se manifesta conclusivamente, o tribunal tem o poder, por exemplo, de determinar que aquele serviço seja reparado. Sim. Ou, no caso de um desvio de algum montante, a gente imputa isso como débito, né? O responsável, a gente faz a apuração das responsabilidades e o responsável é indicado para que ele devolva aquele montante. O Gilney, eu gostaria o TCE tem um laboratório móvel, né, para aferir a qualidade da obra. Como é que funciona esse laboratório? Bom, é uma novidade, né? Porque eu já vi elogios, inclusive eu fui até o ENAOP, até o presidente do TCE do Tocantins estava elogiando a possibilidade de fazer essa análise, né? Sim, o laboratório móvel do TCE Goiás... Tem até as imagens aí, a gente está mostrando, pode falar. Sim, ele é pioneiro, né, nesse tipo de procedimento, né? O laboratório foi idealizado na gestão do conselheiro Edson Ferrari
em 2011. Ele basicamente é um caminhão, Sim. 3/4, com uma carroceria customizada, Isso. onde comporta ali dentro dessa carroceria alguns equipamentos de controle laboratorial para auxiliar na análise, né, de solos e pavimentos. Ele é basicamente para, né, a gente está falando alguns termos e colocando algumas situações de fiscalização do poder dos tribunais para que o telespectador possa entender mais claramente. Às vezes a gente até faz uma pergunta que sabe mais ou menos a resposta, mas para que o nosso telespectador possa acompanhar, clarear qual é o trabalho do Tribunal de Contas dos municípios, o trabalho do Tribunal de Contas do Estado na fiscalização, na orientação, que é uma meta que está sendo colocado pelo TCM, e eu acredito pelo TCE também, que é orientar primeiro, evitar erros, né? E esse laboratório, vocês avaliam uma obra de pavimento. Ele é especificamente para pavimento? Correto. Então, se você está... O asfalto. A gente traduzir, o asfalto, vocês vão até o local onde a obra já foi concluída. Ou em não. andamento ou concluída, tá? De posse desse laboratório, para você ter uma ideia, de 2012 a 2017, nós inspecionamos 18 obras rodoviárias, quer seja ela em andamento ou concluída. E como resultado desse trabalho, né, nós realizamos mais de 1.000 ensaios, procedimentos, né, de investigação e de aferição da qualidade dos serviços executados. Foi satisfatório ou a porcentagem maior é de irregularidade, deficiência? Qual a avaliação, a conclusão da Em todas essas obras nós detectamos irregularidades, quer seja numa quantidade maior ou menor. Sim. Tá? Dessas 18 inspeções e auditorias realizadas, nós detectamos uma diferença, um montante de 13 milhões a devolver em função de serviços mal executados ou não conformes com as normas técnicas vigentes. É por isso que às vezes a gente tem aberto esse canal para mostrar para o telespectador o trabalho dos tribunais, porque, como você disse aí, uma obra foi, um montante de obra, mais de 10 milhões de reais de problema. Quer dizer, constatou que é o dinheiro do cidadão, dinheiro público, né, para fazer a obra, e é claro, a importância é justamente isso aí, de mostrar para o telespectador dos tribunais estão trabalhando e na busca do dinheiro, na tentativa de busca de dinheiro para trás, de volta daquilo que foi pago, cobrando das empresas, né? Correto. De quem faz. E aí faz essa avaliação, qual é o procedimento a partir daí? O procedimento é idêntico ao do TCM. A gente identifica a irregularidade, nós fazemos um relatório, o relatório é encaminhado ao relator daquele órgão, o jurisdicionado é citado para apresentar os seus esclarecimentos. Desses 13 milhões, algo em torno de 3 milhões já foi prontamente, nesses processos, atendido pelo jurisdicionado, porque eram situações claras e evidentes, né? Que de fácil, não tinha como refutar, e erro mesmo. Então, e o restante ainda está na fase do contraditório, né? O processo tem as suas idas e vindas e, ao final, com certeza, isso aí também será revertido aos cofres do erário. E quanto tempo a empresa é obrigada a recuperar? No caso de pavimento, obra, de uma forma geral, me parece 5 anos. São 5 anos que tem que dar a manutenção ao constatar alguma irregularidade, algum erro. É mais ou menos isso? Correto. De acordo com o Código Civil, né, o artigo 618, a responsabilidade do executor, ele teria que dar uma garantia por 5 anos após a conclusão disso. Tá certo. Olha, nós vamos mudar um pouquinho de assunto neste momento para mostrar para você, 2017, o Tribunal de Contas dos Municípios vai completar 40 anos. E nós conversamos com alguns conselheiros aposentados
que falaram da história do tribunal, do trabalho que eles executaram lá, fizeram, e você vai acompanhar agora a entrevista de 2 conselheiros aposentados do TCM. Veja. A nossa missão aqui no Tribunal de Contas de Municípios é de fiscalizar as contas do maior percentual de contas do país, né? Que são os municípios. E nem todos os estados têm o Tribunal de Contas dos Municípios, mas Goiás tem, são 246 municípios, então ele está bem mais próximo da sociedade. E o tribunal, ele lançou há algum tempo atrás o seu portal, o portal do cidadão. Então não só os gestores públicos, vereadores, os contabilistas, os advogados têm acesso a esse portal. Todo o povo, qualquer cidadão, pode acessar aqui o portal do cidadão e ele terá informações sobre todas as contas de todos os municípios do estado de Goiás. Então ele está muito próximo da sociedade. O tribunal hoje já é uma instituição perene para o estado de Goiás. Existem algumas controvérsias aí, mas não tem como não ficar sem o Tribunal de Contas dos municípios nos estados, né? Hoje não criam mais Tribunal de Contas dos municípios, porque lá em determinados estados, o Tribunal de Contas do estado tomou conta já dos municípios. Mas da época que foi criado o Tribunal de Contas dos municípios e de outros estados, todos eles estão aí vivos e perenes, se Deus quiser. Como o senhor avalia o trabalho do TCM? Olha, é um trabalho gigante. Cada vez o tribunal vai aperfeiçoando mais de como aferir as contas. As contas dos municípios, até uns 2 anos atrás, eram contas e de análise de contas de sistema de caixa. Não, a partir de 2 anos atrás, a contabilidade passou a ser uma contabilidade de competência, né? É uma contabilidade que tem que ser mais transparente do que era, né? E está sendo muito transparente agora por esse modelo de aplicar contabilidade de uma indústria, contabilidade de um comércio no município, né? É o débito e o crédito, né? É a contabilidade que foi criada pelo Luca Paciolo, o grande mestre da contabilidade, da sua criação desse sistema. Então tá aí, hoje o tribunal impôs isso, os municípios estão cumprindo bem, é mais fácil para o prefeito administrar com essa contabilidade e um dos primeiros municípios a implantar isso foi Goiás. Bom, você acompanhou aí as entrevistas dos conselheiros aposentados. Nós estamos voltando aqui, entrevistando a Érica da Silva Cândido, secretária de Fiscalização e Obras de Serviço de Engenharia do TCM, e também o Gilney da Costa Vaz, gerente de Controle de Obras e Serviços de Engenharia do TCE. Nós estávamos falando agora há pouco sobre o prazo que precisa uma empresa continuar fazendo a manutenção da obra. A população, Gilney, ela pode contribuir de que forma? Fiscalizando ou olhando aquela obra a partir do momento que ela foi entregue? Como nós havíamos dito, né, a responsabilidade pela solidez e segurança da obra, ela é de 5 anos após o seu recebimento. Desta forma, você, cidadão, contribuinte, ao se deparar com uma obra se deteriorando muito rapidamente, deve, né, procurar as ouvidorias do TCM e do TCE para que a gente vá lá e faça uma inspeção e faça as representações, né, para que isso seja devidamente reparado. Ô Eric, é o trabalho que o TCM tem feito de parceria com a sociedade, podemos dizer assim, abrindo os canais de comunicação para que o cidadão possa ser o fiscal também, né? Porque um estado muito grande, muitos municípios e obviamente que o TCM não tem capacidade de estar em todos os municípios ao mesmo tempo ou fazer um trabalho como poderia ser feito, né? Exatamente. A gente conta muito com a colaboração do cidadãos, principalmente com relação, seja através da ouvidoria ou a própria autuação de um processo de denúncia. Aí, o telefone da ouvidoria passando aí para você. Isso, é um canal muito importante. A gente consegue muitas vezes
embora a gente não consiga estar presente no município em todos os momentos, por o estado ser grande, o cidadão ele pode auxiliar a gente nisso, né? Ele está lá no município dele, identifica, ele manda uma notícia de fato para a ouvidoria e o tribunal, se entender realmente que aquelas irregularidades estão presentes, a gente vai apurar. É uma forma muito importante. Sim, inclusive, eu peço para colocar aí também, nós temos o Twitter, nós temos o site do Tribunal de Contas dos Municípios, você pode entrar, temos o Facebook também, que você pode dar a sua sugestão, reclamar. Gilney, o TCE também tem os canais de comunicação para fazer isso, né? Também tem os canais. Eu só queria salientar, né, que não há necessidade do cidadão saber se aquela obra foi executada pelo município, pelo Estado ou pela União. Faça a representação, quer seja para o TCM ou para o TCE. A gente vai encaminhar, depois, né, para o órgão respectivo. Nossa atribuição a gente encaminha para o Tribunal de Contas competente. Porque a ideia principal, eu acredito, dos tribunais é evitar erro, né? É fazer aquela orientação, pelo menos o que tem sido colocado muito pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o presidente Joaquim tem dito muito isso, os conselheiros, os procuradores, que o objetivo principal é orientar para evitar erro, porque depois que vem o erro ou constata-se o problema, não é simples assim para retornar o recurso para o bolso do cidadão, para o Estado, União, para os municípios, claro. Então, é um trabalho que é feito de orientação mesmo. Eu gostaria, inclusive, de colocar agora uma reportagem para você, telespectador da TV Assembleia, que foi a visita da Atricom, que é uma associação de conselheiros dos tribunais, a Atricom esteve no TCM para conhecer o trabalho do tribunal e também pegar informações para os próximos 5 anos. Acompanhe na reportagem. Representantes da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, estiveram reunidos com conselheiros e procuradores do TCM para discutirem o planejamento estratégico de 2018 a 2023 da entidade. O conselheiro Walter Albano, do Mato Grosso, primeiro vice-presidente da Atricom, afirmou que os tribunais trabalham para melhorar a qualidade na atuação das cortes no país. Participaram do encontro também as conselheiras substitutas Jaqueline Jacobsen, do TCE do Mato Grosso, Patrícia Sarmento, do TCE do Mato Grosso do Sul, além dos auditores do Tribunal de Contas dos Municípios. Assuntos levantados, a necessidade de melhorar o aparelhamento técnico dos municípios, a orientação e fiscalização cada vez mais eficientes, entre outros temas. Hoje há um consenso de que o planejamento é a primeira etapa necessária para que nós possamos apresentar mais resultados à sociedade. Então, como fiscalizar, o que fiscalizar, quais são os indicadores necessários. Sem planejamento, sem discussões, nós não conseguimos chegar a bom tempo. Essas discussões têm sido feitas em todo o país para colher contribuições de todos os tribunais de contas e a partir daí se espera e com certeza teremos uma melhoria na prestação do serviço de controle externo. Eu defendo que a Atricom trabalhe campanhas de capacitação do cidadão que queira exercer o controle social, ou seja, aquele cidadão que está lá na cidade do interior, mas ele quer saber quanto foi gastado lá na praça, se aquela praça o processo foi feito dentro da lei corretamente, né? Esse acompanhamento, a gente precisa ter essas parcerias, né? E também o agente político, o vereador que se elegeu, mas ele falta a ele às vezes mais orientação, mais apoio para formular as denúncias, né? O que eles geralmente têm feito através aqui da nossa ouvidoria. Muitas das denúncias são arquivadas por falta de estarem realmente embasadas, né? Preenchendo realmente os requisitos legais de uma denúncia, de forma que é uma reunião altamente produtiva. Nós fizemos aqui uma visita de pesquisa para obter de todos os membros e das lideranças do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás ideias que possam contribuir com o planejamento estratégico da nossa Associação Nacional, a Atricom, para o período 2018-2023. Eu vou usar uma expressão absolutamente verdadeira. Eu estou saindo aqui encantado
com a contribuição feita por todos os membros e pelos líderes da área de gestão, tanto contribuições que reforçam aquilo que nós já discutimos em outros estados, como é o caso de uma lei orgânica nacional de processo de contas, como ideias inovadoras, trazida aqui na área, por exemplo, da sustentabilidade na gestão dos pequenos municípios brasileiros. Tudo isso será processado até o mês de agosto, final do mês de agosto, num planejamento estratégico estruturado para o período 2018-2023 e será colocado em discussão por meio eletrônico para que todos os tribunais e pessoas possam contribuir e ao final aprovar aqui mesmo em Goiânia, no mês de novembro, no Congresso Brasileiro dos Tribunais de Contas, aprovar esse planejamento para o nosso futuro. Você percebeu aqui que há uma preocupação da Atricom em estar sintonizada com o tempo, com todos os tribunais, com todos os seus membros e com a sociedade brasileira. No sentido de que um tribunal velho não tem valor. O tribunal tem que ser um tribunal atual, ele tem que ser moderno, ele tem que ser de qualidade, ele tem que saber priorizar, fazer bem feito e fazer bem feito aquilo que tem relevância. Se nós, os tribunais como um todo, como é o caso deste tribunal, conseguirmos atingir esse patamar, nós seremos reconhecidos socialmente e seremos úteis, o que é o nosso dever. É um prestígio muito grande para o Tribunal de Contas dos Municípios receber aqui a equipe da Atricom, que é a Associação dos Membros de Tribunais de Contas, que vem discutir e pegar sugestões para o planejamento estratégico para os próximos 5 anos. E isso para fortalecer o controle externo. Não é uma coisa apenas totalmente corporativa, muito pelo contrário. É para ver a atuação que os tribunais de contas terão nos próximos 5 anos. E isso faz com que cada vez mais os tribunais tenham procurado ser efetivo na sua missão constitucional e, por outro lado, também poder orientar, poder prevenir, né, os gestores para que não venham praticar atos irregulares. E isso só tem uma motivação, que é justamente ver o dinheiro público muito bem aplicado. Muito bem, você acompanhou a reportagem da Atricom em visita ao Tribunal de Contas dos Municípios. Daqui a pouco nós vamos falar do ENAOP, que foi um encontro nacional promovido pelo Tribunal de Contas do Estado com o apoio do Tribunal de Contas dos Municípios. Daqui a pouco nós estamos de volta. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Pois bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, como eu já disse, dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, naquilo que influencia no seu dia a dia, cidadão que está acompanhando agora a TV Assembleia. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa, você está acompanhando a nossa entrevista, a Érica da Silva Cândido, secretária de Fiscalização de Obras e
Serviços de Engenharia do TCM, e também Gilney da Costa Vaz, gerente de controle de obras e serviços de engenharia do TCE. E eu já gostaria de mostrar para você, telespectador, uma reportagem que nós fizemos do ENAOP, que foi um encontro nacional realizado pelo TCM e pelo IBRAOP, aqui em Goiânia, que reuniu 24 representantes de 24 tribunais. Acompanhe na reportagem. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás realizou em Goiânia, entre os dias 29 e 31 de maio, o Encontro Técnico Nacional de Auditores de Obras Públicas, o ENAOP. A abertura contou com a presença do vice-governador José Eliton, representando o governador Marconi Perillo. O evento teve o apoio do IBRAOP, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, do Tribunal de Contas dos Municípios, da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, do Instituto Rui Barbosa, entre outros parceiros. O seminário foi considerado um dos maiores já realizados no país e teve como tema a qualidade de obras rodoviárias. Durante 3 dias de palestras, técnicos discutiram o combate à fraude e à corrupção, planejamento, qualidade e durabilidade das rodovias, além de outros aspectos que interferem na execução das obras. Nós temos uma dificuldade muito grande de alguns municípios que não têm capacidade financeira de pagar um profissional. Mas isso nós podemos fazer cooperativa de maneira que eles acompanhem a obra. Isso é importante para que o administrador futuro não tenha o problema na prestação de conta. E nós estamos cobrando a qualidade também, que nós, além de fiscalizar as obras, a presença do profissional, nós estamos fiscalizando também a qualidade da obra e passando esse resultado tudo para o tribunal. É importante que nós tenhamos uma espinha dorsal comum a todos os tribunais do país. Os dinheiros públicos, eles são arrecadados a duras penas e tem que ser bem aplicados. E o que nós estamos procurando é disseminar esse conhecimento com uma fiscalização moderna, uma fiscalização eficiente e que seja, acima de tudo, que tenha um caráter pedagógico. Então eu acredito que encontros como esse vêm distribuir de forma unânime e equânime esse conhecimento. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, ele dá vazão a essa necessidade dos técnicos, das pessoas, dos grandes juristas, trazer essas inovações ao conhecimento de todos. É muito importante, hoje aqui se encontra conselheiros de vários estados, prefeitos, técnicos renomados, e isso é muito bom. Nós estamos, com isso, levando conhecimento e trazendo conhecimento para dentro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. É uma importância fundamental porque é um encontro estritamente técnico, onde todos os tribunais de contas do Brasil estão representados através dos seus técnicos. Para te dar um exemplo, Tocantins está com 3 engenheiros aqui dentro dessa visitação e também participando do encontro. O conjunto da obra hoje dos tribunais de contas, todos eles emanados de um só, realmente facilita mais, faz com que a fiscalização seja mais profunda, mais bem apanhada e com sucesso maior. Goiás hoje é o exemplo nesse sentido com relação ao laboratório. Nós temos um laboratório hoje de pesquisa com relação aos ensaios, principalmente dos asfaltos que são feitos a nível de estado e também no município aqui da capital Goiânia. Então é de uma importância fundamental esse encontro dos tribunais hoje aqui no estado de Goiás, no sentido de aprimorar esse trabalho, principalmente nas auditoras com relação à infraestrutura, que é o grosso, que é o que mais eleva em termos de gasto público dentro da estrutura dos estados e dos municípios. O Tribunal de Contas do Estado, juntamente com o Tribunal de Contas dos Municípios, estamos recebendo essa gama de informação técnica do país todo. Nós estamos homogeneizando essas informações e buscando dar uma certa celeridade, dar uma capilaridade para essas informações, para que a coisa pública seja respeitada, para que os recursos sejam bem gastos e que haja efetividade. É evidente que eventos dessa natureza serve para que os auditores de controle externo na área de engenharia possam cada vez mais se capacitar. E, além do mais, também reduzir bastante o nível de corrupção que tem nas obras públicas, porque é preciso não só ver o investimento em si, mas como ver a qualidade do investimento. Por exemplo, as obras públicas, é necessário que tenha uma fiscalização
praticamente no momento que ela está sendo executada, justamente para aferir a qualidade da obra, se o material que está sendo utilizado é material de primeira qualidade, se a própria execução daquele contrato está cumprindo aquilo que foi firmado lá no termo de referência e se vai atender também a comunidade. Então isso é que o objetivo maior é justamente nesse sentido, para evitar que fazer uma obra este ano, no ano que vem, na primeira chuva que vem, levar tudo. Então isso, os tribunais estão atentos para isso e esse evento é justamente nesse sentido, fortalecer cada vez mais a fiscalização das obras. Você acompanhou a reportagem, nós estamos entrevistando aqui a Érica, a engenheira, né, como você sabe, e também Gilney da Costa Vaz, também é engenheiro e gerente de controle do TCE. Gilney, esse tipo de evento, ele ajuda em quê para que o trabalho seja cada vez melhor dos tribunais? Bom, a finalidade do evento, a principal, é divulgar informação. Tá? Nós temos o IBRAOP, que é o Instituto Brasileiro de Auditorias e Obras Públicas, congregado por representantes de vários tribunais, e anualmente eles realizam este evento com o objetivo de realizar a padronização, a integração e a disseminação de informação junto aos órgãos de controle, aos jurisdicionados, né? Sempre focado na melhoria, né, da qualidade da execução das obras. Que é uma grande demanda, é a unificação de posições, de decisão, que a gente vê isso. Os tribunais, às vezes, sentem um pouco de certa deficiência quando um tribunal julga algo de um jeito ou outro de outra forma. Eu tive até conversando com os conselheiros lá do TCE e essa é uma demanda, e também do TCM, a unificação de posições, aquilo que vale para uma obra, a regularização daquilo lá que tem que ser, da forma de atuação. Esse evento, ele vai nessa direção também, como você disse, unificar a linha de trabalho? Sim, em termos de obras públicas, o IBRAOP disponibiliza no seu site orientações técnicas e procedimentos visando padronizar os procedimentos de inspeções e auditorias em obras públicas. Érica, o edital já é o primeiro passo para buscar verificar a qualidade da obra, quer dizer, o início desse processo pelo edital. Você inclusive participou do ENAOP, fez lá a palestra nesse evento que reuniu representantes de 24 tribunais. O edital é uma parte fundamental nesse processo? Com certeza. A gente falou lá no ENAOP a respeito da importância desse controle concomitante nas análises de editais. É claro que existem algumas situações que a gente só vai conseguir constatar em loco, né? Como as que a gente já discutiu no bloco passado. Mas o edital, ele também dá a possibilidade para que a gente avalie e encontre algumas inconsistências que a gente consegue sanar antes mesmo do contrato ser assinado. Muitas vezes a gente atua para que o edital seja suspenso, que aquelas irregularidades sejam sanadas, principalmente com relação à restrição de competitividade, algumas empresas restringindo. O que isso significa para o telespectador que está nos acompanhando entender melhor o processo? Sim, porque o edital, o objetivo da licitação é a gente conseguir aquela proposta mais vantajosa para a administração pública. Nesse sentido, quanto mais amplo, a ampliação da participação dos licitantes, quanto maior ela for, maior a chance de que a gente atinja a maior vantajosidade. E aí que a gente atua. Quando a gente identifica que há alguma restrição ou até mesmo uma deficiência no projeto básico daquele serviço ou daquela obra, a gente atua para que aquilo seja corrigido antes mesmo da deflagração do serviço. Aí vem a orientação para aquela empresa que está participando da licitação,
Tem que mudar isso, tal. Isso, na verdade a gente vai fazer a orientação para o jurisdicionado, para quem vai deflagrar aquele certame. Então, quando a gente identifica... E ele é interrompido, né? O andamento do certame, ele é interrompido assim que constata algum tipo de irregularidade. Na verdade, nem sempre, porque a gente precisa avaliar se essa irregularidade ela é grave o suficiente para suspender o certame ou se basta uma errata no edital vai sanar aquela irregularidade. Então, a gente avalia isso também. A gente entra quando a irregularidade não é tão significativa, a gente consegue fazer essa correção, a gente entra em contato com o jurisdicionado, oferta essa possibilidade que ele faça essa correção, seja com uma errata ou republicação do edital, para a gente não disseminar aquele erro. A partir do edital, obra que segue, o tribunal também faz esse acompanhamento. Isso. A gente faz um sistema de amostragem, já que, como a gente falou, a gente não consegue estar atuando em todas as obras. E além dessa análise prévia do edital, corrigindo essas irregularidades, a gente também vai a campo para avaliar essa execução. Junei, constatado, por exemplo, uma obra em andamento, com um ano e pouco, observa-se que tem algum tipo de irregularidade. O tribunal age de que forma? Da mesma forma como o TCM, tá? Detectou a irregularidade, é feito um relatório encaminhado ao conselheiro, o órgão é citado. Se a irregularidade ela é, digamos, clara e evidente, não tem como o jurisdicionado apresentar razões de defesas convincentes, né? Provavelmente ele irá tomar as providências para sanar isso, corrigindo, citando a empresa para que efetue essa correção, né? Caso contrário, ele ficará sujeito às penalidades, né, previstas em lei, multa, suspensão de participar em novas licitações, tá? Daí por diante. Érica, a participação da população, ela é fundamental, né? Nós estamos encerrando nosso programa que tem por objetivo justamente isso, trazer vocês até a sociedade, fazer esse canal para a sociedade, para mostrar o trabalho do Tribunal de Contas dos municípios, o trabalho do Tribunal de Contas do Estado. Vamos entrevistar também representantes do Tribunal de Contas da União. Vamos trazer pessoas aqui que possam estar mostrando para você, cidadão, para o nosso telespectador, como os poderes funcionam, como os tribunais funcionam e o que isso representa para você que está nos acompanhando. Você já viu aqui que do Tribunal de Contas do Estado, em avaliação sobre obras, já constatou irregularidade de 13 milhões de reais. 3 milhões já foram devolvidos, né? Nós falamos sobre isso aqui. Isso representa para você, claro, a preservação do seu recurso, do dinheiro do cidadão. Nosso objetivo com o programa TCM Notícias é justamente trazer essas informações para você, para que você entenda todo esse processo que envolve os tribunais de contas e, é claro, um poder que quem paga é você, telespectador. Então eu gostaria de agradecer, dizer para você que na próxima semana nós estaremos aqui com mais um programa TCM Notícias. Agradecer a Érica, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela participação aqui no programa. O prazer foi todo nosso. Juneiro, obrigado. Você também. Manda um abraço para todos lá do TCE, foi um prazer tê-lo aqui. Igualmente. E você sabe, nós temos aí os contatos para que você possa ligar, ouvidoria, Twitter, Facebook, o site do tribunal, para que você acompanhe o Tribunal de Contas dos Municípios. Na próxima semana nós estaremos de volta. Um grande abraço para você e até lá.